Amém, glória a Jesus. Obrigado, pastor Marcos. É uma alegria muito grande estar neste lugar. Eu me sinto honrado pelo convite. Quero louvar a Deus pela família pastoral. Pastor Marcos, pastora Cilda, esse casal, essa família que a gente já se conhece há algum tempo, né? Pastor Marcos brinca falando isso daí, mas é uma verdade, já são mais de décadas, não vamos entrar em detalhes, senão o pessoal fica fazendo conta, querendo descobrir a idade da gente, mas eu louvo a Deus pela vida desta família, né? E louvo a Deus pela família Betel, ao qual sempre para mim é uma alegria rever amigos, rever irmãos, rever amigos ao qual a nossa amizade aqui sempre se estende, né? Vai além, e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, está aqui, pastora Cláudia, a qual me tolera há 36 anos, né? Casamos, comecei a namorar com ela no dia 19 de março de 1988. A maioria aqui nem era nascida ainda. E nos casamos um ano depois, 18 de março de 1989. E estamos casados para sempre até o fim, em nome de Jesus. Amo sua vida, amo você. Também me acompanha o evangelista Maxwell, está conosco. É um dos nossos colaboradores, dos nossos auxiliares ali na Igreja Batista Gileade, da qual eu trago um abraço carinhoso a todos que estão presentes. Amém? Quem está feliz aí, dão glória. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que resolve semear. Uma das principais características de quem realmente quer colher é plantar. E se você observar bem, não tem como fazer a coisa fora da sequência. Primeiro você planta, é depois que você colhe. E eu quero louvar a Deus pela forma excelente, como sempre, a liderança desta igreja prepara as campanhas. Lá nós também fazemos, eu comecei empolgado há uns 14, 15 anos atrás, mais ou menos, fazendo a campanha, fazia 12 noites, né? Toda noite ali, mas a gente vai cansando, a idade vai chegando, eu sei que alguns fizeram conta, e a gente já não está mais naquele pique. Então, de uns 3 anos para cá, eu tenho feito 6 noites consecutivas, e nós ministramos sempre 2 noites, ou seja, 2 meses em cada noite. Sempre temos convidados, pastores, amigos que nos ajudam na realização da campanha, assim como nesta. Eu espero que você seja poderosamente ministrado na noite de hoje. Amém? Eu louvo a Deus por esse tema, porque esse tema, ele arde no meu coração. É um tema que eu gosto muito de lidar com ele. Aliás, está até ali, né? Ide por todo mundo, Marcos 16, verso 15. E pregai o evangelho a toda a criatura. Jeová Nissi, nossa bandeira que salva. Esse ide que o Senhor Jesus nos declara nesta palavra, é um ide que certamente, se nós observarmos bem, ele vai ultrapassar fronteiras, ele vai nos fazer pensar, mas acima de tudo ele vai nos trazer algumas coisas a raciocinar. E é por isso que eu quero, antes de começar, eu queria que você baixasse a sua cabeça, sentado, como você está, e eu quero falar com Deus. Eu quero que você ore comigo agora, porque se Jeová Nissi é a nossa bandeira, é a bandeira da nossa vida, é aquele que representa-nos, então nós precisamos ter esta bandeira, e também a bandeira do ide. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse tema e te pedir que a tua presença, que já é notável, venha passear no nosso meio através do teu Espírito Santo. A palavra ministrada, meu Deus, venha trazer o confronto necessário, o impacto necessário, para que também sejamos por ela transformados. Eu oro te pedindo, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Queridos, os textos de Mateus 28, 18 a 20, também Marcos 16, 15, que é a sugestão, vai estar nos trazendo uma luz sobre o que falar nesta noite.
Mas eu quero deixar para você um texto logo de imediato, lá em Provérbios capítulo 11, o versículo 30, a Bíblia diz que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ou tem uma versão que fala, aquele que ganha almas, sábio é. Estamos numa noite onde talvez a semente que a gente vai falar hoje é um tanto quanto diferente das sementes que nós estamos acostumados a ouvir. Vocês ouviram aqui o testemunho dessa família linda, que ao semearem, Deus deu para ele os frutos. E quantas vezes chegamos no final do ano e nós já começamos a projetar o ano seguinte? Estamos nos aproximando aí do final do ano de 2025. Eu sei que ao chegar ao final do ano, muitos vão dizer, poxa, foi um ano difícil, foi um ano desafiador. E aí diante desse relatório que nós fazemos da nossa jornada, destes 365 dias que ficam para trás, antes mesmo dele terminar, a gente começa a projetar os outros 365. Nós começamos a fazer planos. E é interessante a diversidade de planos que a gente faz. Eu tenho certeza que você já está projetando aí para o ano que vem, não é? Aquela viagem dos sonhos. Eu tenho certeza que você já está projetando para o ano que vem, e provavelmente já é até semente que você pretende colher já nesta campanha. Aquele carro novo, a casa, reformar ou comprar, pagar uma faculdade de um filho, ou a sua mesma, metas familiares, por que não dizer metas profissionais, metas comerciais. A gente está sempre semeando alguma coisa, nós estamos sempre pensando em alguma coisa que vai trazer para nós frutos. Eu costumo dizer na igreja para os irmãos lá, olha, dê nome para a sua semente. Não venha apenas trazer sua oferta, não venha apenas, sabe, pegar o papel daquilo que é um projeto, não, dê nome. E é importante, tudo isso é muito importante. Eu quero aqui inicialmente deixar para você um conselho, faça planos. Coloque esses planos diante de Deus. Regue esta semente com carinho, de qualquer projeto que você tenha. Por quê? Porque tudo isso é válido. Mas existe algo maior, queridos. Existe algo mais valioso do que qualquer planejamento humano. E o propósito eterno de Deus para nós, como igreja, é o ID. É pregar o Evangelho. É anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Queridos, a mensagem central do Evangelho é a salvação. É a salvação em Jesus Cristo, alcançada através da sua morte, lá na cruz do Calvário. Esse é o centro, esse é o desejo principal. Porque quando Jesus morre, ali ainda não está sacramentado a vitória. Ali está apenas a história ainda acontecendo. Porque a vitória está quando Jesus ressuscita ao terceiro dia. Porque quando Jesus morre, Ele rasga o véu da religiosidade, Ele rasga o véu do preconceito, Ele rasga o véu que separa a pessoa comum do santo lugar. Mas ao ressuscitar, Ele faz com que tudo aquilo que Ele havia planejado, desde a fundação do mundo, seja agora efetivado com a sua ressurreição. Então, queridos, esta salvação, ela é alcançada através da morte e da ressurreição de Jesus. É a promessa de vida eterna para todos aqueles que creem. Queridos, se você for analisar o texto, você vai ver que lá está escrito ide. Lá não está você não vai ver Jesus dando uma sugestão, não é? Olha, se vocês tiverem um tempinho, ide. Olha, se vocês puderem, orem a respeito e vão. Não, lá tem uma palavra que ela é imperativa, é uma ordem. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E há
E há uma recomendação em Mateus capítulo 28, onde o Senhor Jesus Cristo diz: aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Os que não crerem serão condenados. Na verdade, já estão condenados. Então esta palavra, ela é muito dura, ao ponto de nós talvez não enxergarmos a profundidade dela. Quando é que ela é muito dura? É quando as pessoas só ouvem ou só leem a parte de que serão condenadas. Já pararam para pensar quantas oportunidades Deus dá para uma única pessoa alcançar a salvação nele? São muitas. Mas já pararam para pensar quantos de nós talvez não estamos tão interessados em anunciar isso? Hoje, como igreja, aqui estamos reunidos sobre a bandeira do Senhor, do Jeová Nissi. Então, queridos, eu quero no nome de Jesus sugerir a você, que ao entrar neste novo ano, que você não apenas espere as bênçãos, que você não apenas espere as bênçãos que você já plantou, que você não apenas espere os milagres financeiros, da prosperidade e de tantas outras coisas que Deus certamente já preparou para a tua vida, mas que você venha, acima de tudo, queridos, pedir o milagre da salvação de vidas. Pastor, e o que eu preciso fazer? Você precisa plantar esta semente. A semente da salvação, ela precisa ser plantada. Que você não seja apenas abençoado com bens materiais, mas que você venha ganhar almas para Cristo no ano de 2026. Amém? Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim, ó, este é o tempo de Deus para nós. Fala para ela. Um tempo onde Deus vai fazer de você um verdadeiro enviado para ganhar almas. O principal significado da palavra apóstolo é este: é enviado para ganhar almas. Interessante que isso é um comissionamento, é um id. E aí a gente pergunta, tá bom, pastor, mas de onde é que veio esta ordem? De onde é que veio este comissionamento? Jesus mesmo. Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada. Então aquele que dá para nós esta ordem de ir, tem toda a autoridade. Cabe a nós fazer o quê? Como discípulos dele? Obedecer. Obedecer. Uma canção novinha, uma canção, deve ter saído do forno esses dias, que ela diz assim, ó: meu direito é, pode ficar aí onde você está, de não ter direito algum. Esse é o meu direito. Eu não tenho direito nenhum, queridos. Todo o direito que eu achava que eu tinha, eu descobri que eu estou devendo para Ele. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Quando eu olho no valor da eternidade, quando eu olho no valor da salvação, por mais que eu faça, por mais que eu seja excelente na minha vida cristã, por mais que eu ganhe almas, ainda é pouco, porque o mais difícil Ele fez por mim. Então eu sou grato. Então este comissionamento veio dEle: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a convocação dEle. Só que, deixa eu falar algo para alguns. É comum alguém chegar e pensar, poxa, mas eu não gosto de ganhar almas. Porque eu vou ganhar almas, o que eu ganho em troca? Eu vou tirar algumas horas que eu tenho de folga para evangelizar alguém, e provavelmente eu vou até convencer aquela pessoa a vir para Cristo, mas o que eu vou ganhar em troca? Eu quero crer que aqui ninguém nunca pensou assim. Eu quero acreditar que aqui não tem ninguém que nunca ficou nessa, não vou evangelizar não ganho nada com isso. Eu quero acreditar. Mas se por um acaso tem alguém aqui, eu quero dizer para você, existem recompensas incríveis para aqueles que fazem a obra de Deus acontecer.
Só para vocês terem uma ideia destas recompensas incríveis. Romanos, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, vai dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Você já imaginou você está falando de Jesus para um drogado, um cara que é envolvido com tudo que não presta, um prostituto, uma prostituta? Está falando de Jesus para pessoas completamente aversas a Cristo. Acabou de chegar ali o bebê mais lindo desse mundo, minha netinha, com os seus pais, Davi e Lana. Deus abençoe vocês. Queridos, não tem recompensa melhor do que essa. Você vê um parente transformado. Eu me lembro que eu era um garoto de 9 anos de idade. Nós éramos muito amigos de uma família, e o meu pai pregando o evangelho para uma família, e a esposa já era crente, mas o marido não. E um dia meu pai insistiu para que ele, e nós conhecíamos, ele era caminhoneiro, ele tinha um cabelão desse tamanho. Aí vocês ficam fazendo conta, né? Pastor em 88, casou, ele com 8 anos de idade. Quantos anos tem isso? Tem muito tempo. Eu vou entregar o jogo aqui. Eu vou fazer 57 anos o ano que vem, agora em março. Então isso deve ter para 48, 49 anos que aconteceu. Eu era um garoto. E eu me lembro que esse moço, ele vinha e sentava na primeira cadeira. Só que quem sentava atrás dele não enxergava nada, porque o cabelo dele era aquele cara estranho. Chegava, às vezes, vinha do serviço, ia para a igreja, não tomava banho. Aí quando foi um dia, ele aceitou Jesus. Que legal, ele agora vai ser crente igual a nós. Eu criança, né? Só que ele ia para a igreja todos os dias, ou pelo menos todos os domingos. Quando foi no domingo seguinte, eu não vi ele. Uai, agora que aceita Jesus, não vem para a igreja. E estou lá, um garoto procurando. Eu falei, deixa para lá. Quando terminou o culto, vinha aquele moço bonito andando na minha direção. Oi, Felício, vem cá me dar um abraço. É sério que é você, cara? Cabelinho cortadinho, barba feita, tomou banho, porque Deus muda as pessoas. Ele foi completamente transformado, a vida dele foi transformada. Ele passou a ser um cara muito mais alegre, muito mais feliz. E de lá para cá eu percebi que Deus faz isso com as pessoas. Esse texto ele está nos dizendo exatamente isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram no passado, os vícios ficaram no passado, a velha vida ficou no passado. Eis que tudo se fez novo. E aí a gente vai vendo isso, queridos, não tem recompensa maior de ver alguém transformado. Outra coisa é que a gente vê pessoas libertas, curadas e alegres. João 8,36 vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a gente vê aquele cara que era, sabe, não dormia, pesadelos, e via vultos, e via isso, e aquilo, cheio de medos. Aí vem para Jesus, e Jesus o transforma num verdadeiro guerreiro, uma pessoa completamente, sabe, corajosa, alegre, feliz. Tem coisa melhor de ver uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Tudo isso, queridos, ainda acrescenta-se salvas, com seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 3,5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquela pessoa que estava condenada ao inferno, agora ela tem o próprio Jesus que vai defendê-la. O próprio Jesus vai chegar diante do Pai, aqui, ó Pai, e vai abraçar. Tem coisa melhor que isso, queridos? Tem recompensa melhor do que essa? Você saber que um amigo seu, um parente seu, está nessa condição.
Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com o que fez. Quem já ganhou alguém para Jesus aqui? Amém. É ou não é gratificante? É ou não é lindo ver aquela pessoa agora participando da sua célula, crescendo com você? É ou não é maravilhoso, emocionante ver aquela pessoa agora se preparando para algo maior? Mas eu profetizo que você que ainda não levantou a sua mão, porque talvez ainda não conseguiu ganhar ninguém para Jesus, você vai ganhar muitas almas para Jesus esse ano. Só semeie isso. Ah, pastor, até agora são só alegrias espirituais. Para mim é mais que suficiente. Mas tudo bem, você deve estar pensando: pastor, mas eu estou nesse mundo. Enquanto eu estou nesse mundo, eu preciso botar pão na mesa com os meus filhos todo dia. A gente pensa assim: eu vou sair para evangelizar, pastor, e naquela hora que eu estava evangelizando, eu podia estar fazendo alguma coisa para recompensar, para cair algum din-din na minha conta. Ei, Ele também te recompensa nessa área. É sério, pastor? Sim. Se você talvez não é tão espiritual bastante para esperar o grande dia do nosso galardão, escute isso: o ID tem recompensa terrena. Existe recompensa, queridos, para quem vai, anuncia a palavra, ganha, consolida, discipula, traz para a célula, prepara para o batismo. Tem recompensa. Aquela pessoa que assume responsabilidades na igreja, aquela pessoa que o pastor, o líder de célula chega e fala: querido, estou precisando disso sim. É comigo mesmo. Pastor, não deixa nem terminar a frase. Conta comigo. Tem recompensa para você. E qual é a recompensa, pastor? Ainda nesta terra. A Bíblia fala lá em Marcos 10, 30, que esta recompensa é 100 vezes mais. E aí a gente lê este versículo sem o contexto, a gente fica talvez sem entender. Mas olha o que aqui diz o texto: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos. Campos está falando de propriedade. Campos está falando de bens materiais. Por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. É agora. Não precisa ser em 2026 não. Sai daqui voando e ganha gente para Jesus, que Ele não fica devendo nada para ninguém. É nesse tempo, queridos. Aleluia. Em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos e campos. Tudo bem, com perseguições, mas no século vindouro, a vida eterna. Os discípulos ouviram isso de Jesus. Aí os discípulos, depois que a multidão vai embora, os discípulos têm liberdade com Jesus, né? Aí os discípulos: Senhor, a gente deixou. Eu fico imaginando os discípulos conversando com Jesus e falando: Senhor, a gente deixou casa, pai, irmão, larguei a minha empresa de pescaria, larguei os barcos lá no meio da praia para te seguir. Já estou contigo aí há tanto tempo e nunca tive uma recompensa ainda desse tanto. Eu creio que naquele momento, talvez, se essa conversa de fato aconteceu, eu acredito que ela pode ter acontecido, a Bíblia não diz. Eu creio que a resposta de Jesus deve ter sido essa: filho, espera, porque é nesse tempo ainda, é nesta sua vida ainda. Passa-se algum tempo, Jesus morre, ressuscita, fica com os discípulos 40 dias, vai para o céu. 10 dias depois que ele sobe, vem o Pentecostes e começa a igreja.
Aí no começo da igreja, a gente vai ler em Atos 4, 34. Está escrito: não havia, pois, entre eles, a igreja lá, necessitado algum. Porque todos os membros da igreja primitiva, que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Vamos pensar um pouquinho aqui. Aqueles apóstolos que provavelmente questionaram com Jesus: Senhor, mas 100 vezes mais. Senhor, eu era empresário, eu tinha vários barcos de pesca. 100 vezes mais do que aquilo é muito dinheiro. O Senhor está dizendo que vai me recompensar 100 vezes mais, só porque eu vou pregar o Evangelho? Aí cumpre-se. Você já imaginou agora? A Bíblia diz que nos primeiros discursos do apóstolo Pedro, 3.000, 5.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Os historiadores dizem que em Jerusalém, pouco tempo depois, mais de 60.000 pessoas formaram a igreja, a primeira igreja de Jesus em Jerusalém. Você já imaginou? Não vamos colocar 60.000 pessoas, não. Vamos colocar 10.000 pessoas. 10.000 empresários. 10.000 donos de fazendas, que agora vende as suas propriedades, pega lá o valor e está aqui, apóstolo, faz o que o senhor quiser. Puf. Dá para fazer essa conta aí? Eles agora não estão só com 100 vezes mais, eles estão com muito mais de 100 vezes mais daquilo que eles tinham. Chegou ao ponto deles se organizarem e falou: quer saber? A gente não dá conta de organizar não, é muito dinheiro. Vamos botar alguém para cuidar disso daqui, e a gente vai cuidar das pessoas. Então, queridos, tem recompensa para você. As suas dívidas vão ser pagas. Vai vir de onde você nem imagina. Você vai ser promovido no seu trabalho. Você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje. Você vai ter salários que você vai imaginar: mas eu nunca me imaginei ganhando tanto dinheiro. A recompensa, ela não vai vir do homem, ela vai vir do Senhor através do homem para a tua vida. Se você crê nisso, aplaude a Jesus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Porque se cumpriu lá, queridos, e vai se cumprir hoje, vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na vida da tua família, do teu negócio, do teu empreendedorismo, na tua empresa, vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Pastor, o que eu devo fazer? Primeiro, não andeis ansiosos, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, as pessoas lá fora, os gentios, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas estas coisas. Aí o 33 do texto que eu estou lendo de Mateus 6 vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Do que nós estamos falando, do que Jesus estava falando, era exatamente da tua sobrevivência nesta terra. Eu conversava com os pastores no gabinete, antes de descer para cá. Viu que eu falei descer? Está chique agora, né? Porque quando eu vim aqui antes, eu tinha que ir ali. Agora eu subo uma escada chique. Agora eu desço para cá. A igreja está ficando top, né? E eu conversava com pastores, lá eu falava para ele: pastor, eu fui criado num ambiente onde meu pai era pastor. Mas sabe qual era a principal referência de santidade? Era a miséria. Crente não podia ser próspero. Crente não podia ter carro. Crente não podia ter uma vida. Crente tinha que andar na simplicidade. Era aquele paletó meio surrado. Era aquele sapatinho rei. E aí a minha geração de crianças, foi criado num ambiente onde para nós era normal. Era normal ser
para ser crente você tem que ser miserável, você tem que ser aquela pessoa humilde, simples. Mas aí quando eu saí da barra de saia do meu pai, que fique claro, meu pai não usava saia, usava calça, na barra da calça, obrigado pastora, eu fui estudar a Bíblia e eu entendi que o nosso Deus é um Deus de fartura, é um Deus de abundância, é um Deus de riqueza. Ele é dono de todo o ouro e prata que existe nesse planeta, e este ouro e prata Ele disponibiliza para os seus filhos. E aí eu comecei o meu ministério, uma dificuldade terrível, arrumava emprego e Deus me arrancava do emprego, e evangelizando e ganhando almas para Jesus. Até que um dia eu falei: Senhor, eu aceito o chamado. Ótimo, estou aqui, estou aceitando o teu chamado. Porém, Senhor, me permita pedir algo. Eu não quero viver como meu pai viveu. Queridos, meu pai foi atropelado por uma moto na avenida em frente à Autoescola Êxodo, no ano de 2008. E o velório do meu pai foi feito na nossa igreja, não por outra razão, é porque ele não tinha casa, ele não tinha onde morar. O meu pai era sustentado por uma pensão, por uma aposentadoria, e nós, os filhos, complementávamos com aquilo que a gente às vezes conseguia, porque nós também estávamos naquelas dificuldades, complementávamos com uma carne, com alguma coisa. Então eu orei e falei: Senhor, se for para viver como meu pai viveu e terminar como ele viver, por favor, me libera. Eu quero abençoar a tua igreja de outra forma. Eu quero ser, alguém próspero. Eu quero que o Senhor prospere a minha vida, porque eu quero abençoar a igreja, muito mais do que o dízimo, muito mais do que uma oferta. E ali naquele dia, o Senhor Deus me fez lembrar de todas as promessas que a Bíblia tem para aqueles que ganham almas. Eu estou aqui. Está rico, pastor? Não, mas não me falta nada. Nada. Às vezes você está lá em casa: rapaz, hoje eu queria comer um pudim. Daqui a pouco, então, não, lá não tem campanha não, é no portão mesmo. E a pessoa chega: pastor, senti de Deus de trazer esse pudim aqui para mim. Tá bom, obrigado Jesus. Nada, não nos falta nada. Contei no microgrupo uma vez um testemunho de que há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, acho que não tem estudo não, 7 anos, eu senti de Deus de dar de presente, acho que eu contei isso aqui, um par de sapatos para um pastor e para sua esposa. Presenteei, pedi para ele orar por nós. Na época que eu não tinha lá muita condição ainda, estava começando o ministério, estava começando a engatilhar, ficar bem. Compramos no cartão, parcelado, mas demos o melhor para ele. Resultado, tem mais de 7 anos que eu não compro sapato. Quando eu gostei daquele modelo, quando eu penso, está lá, chega para mim: pastor, um presente do senhor. Às vezes não é nem aniversário ministerial, nem aniversário de nada, e chega. Por quê? Porque eu sou apaixonado em ganhar almas para Jesus. Eu sou apaixonado em pregar o Evangelho. Eu sou apaixonado em fazer isso. Agora, tem um detalhe neste versículo que eu quero rapidamente dizer para você. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, queridos. Você tem que entender que buscar primeiro o reino de Deus emenda com uma outra palavra: justiça. Essas duas palavras andam juntos. Nós estamos buscando muito o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus você sabe fazer de cós salteado. É a paz do Senhor, é o graça e paz, é o trazer a oferta, é trazer a primícia, é trazer o dízimo, é fazer isso, é fazer aquilo. Mas e a justiça? O que é a justiça? A justiça é principalmente se submeter à autoridade. Como assim, pastor? Eu não vou ler o texto bíblico para a gente ganhar tempo, porque vocês conhecem a Bíblia. Mas quando Jesus começa o seu ministério, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Se apresentar a João Batista. Quem era João Batista? João Batista era o sacerdote, era a autoridade ministerial naquele tempo. Jesus não começou o ministério dele, Jesus não começou a pregar enquanto João Batista não parou. João Batista está batizando no Jordão, aí vem Jesus. E aí João Batista fala para ele: está chegando aquele pelo qual eu não sou digno nem sequer de atar as sandálias dos pés. Jesus chega e fala: eu vim aqui para ser batizado por você, João.
E o que João fala? Não, Senhor, de jeito nenhum. Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. E o Senhor vem até mim. Sabe qual é a resposta de Jesus? Deixa, porque convém cumprir toda a justiça. Então ele foi o primeiro a se submeter a uma autoridade. Aí a gente vê alguns crentes por aí que quer ser abençoado, quer prosperar, quer fazer isso, quer ter ministério, quer não sei o quê, mas não se submete à autoridade que Deus mesmo constituiu sobre as vidas deles. Fica o recado, não vai dar certo, não vai funcionar. Porque o próprio Senhor Jesus deixou claro que não é só buscar o reino, é também a sua justiça. E aí sim, todas estas coisas precisam ser acrescentadas. Até aqui está muito bom. Mas pastor, eu quero usufruir, o que eu preciso fazer? Para isso você precisa semear. Semear o que, pastor? O id. Semeie tudo que você deseja para a sua vida, mas não esqueça de semear o id. O id de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque o id não depende da vontade, de disposição, de conveniência. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 4:2 que é em tempo e fora de tempo. Você deve falar em tempo e fora de tempo. Você não pode perder uma oportunidade para falar de Jesus para quem quer que seja. Aproveite as oportunidades e faça o id acontecer. O id, queridos, nasceu da autoridade daquele que nos enviou. E usamos essa autoridade, que é no nome dele, Jesus, queridos, é suficiente. Para você ganhar almas, você não precisa mais do que isso. Jesus é suficiente, Ele é a autoridade máxima, Ele é a autoridade única que você vai usar. O que é que diz lá em Filipenses 2:9 em diante? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, o Senhor da missão chama você nesta noite para ir às casas, para ir aos vizinhos, aos feridos, aos perdidos, aos que não pisam mais na igreja. Já parou para pensar? Quantos não pisam mais na igreja? Jesus está te convocando nesta noite para chamá-los, para trazê-los de volta. Aos que estão à beira do desespero, porque há, queridos, uma urgência na alma de Deus pela salvação das pessoas. Uma coisa que nós precisamos entender: o evangelho não floresce onde ele não é plantado. Queremos ganhar almas, mas a gente precisa estar ali, semeando o evangelho, plantando o evangelho. As almas, queridos, elas não se convertem onde a palavra não é anunciada. Elas precisam ser anunciadas. A colheita não acontece onde não houve semeadura. É por isso que o Espírito Santo clama hoje, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o texto continua dizendo: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boa, os que trazem alegres novas de boas coisas. Que esse texto de Romanos 10, 13 ao 15 venha trazer na sua memória essa importância de quem é que você está representando. E que quando você sair a campo, lembre-se disso. Jeová Nissi é a bandeira que nos cobre enquanto proclamamos. Quando você está anunciando o evangelho, você não precisa ter medo de demônio, você não precisa ter medo de assaltante, você não precisa ter medo de quem quer que seja, dos inimigos visíveis e invisíveis, porque Jeová Nissi é a nossa bandeira, é Ele quem realmente nos protege. O Senhor é a minha bandeira. Queridos, bandeira fala de identidade, bandeira fala de autoridade, de vitória, de direção. Quando o mundo olha para nós, queridos, eles devem ver em nós a bandeira do Senhor, tremulando o tempo todo sobre nossas vidas. Então nós precisamos chamar a atenção do mundo para nós, como forma de renovar a esperança, como forma de levar a salvação. Quando você abrir a sua boca, lembre-se, o medo vai cair, o inferno vai tremer,
porém o Espírito Santo vai agir, e a palavra vai cumprir o seu propósito. Não tenha medo, se lance, vá. Existem recompensas? Existem, mas além das recompensas que Deus nos dá, Ele vai nos munir de armas incríveis, que vai fazer você ir sem medo de errar. É como se você trabalhasse naquela gigantesca empresa, aonde a gente olha para alguém com aquele determinado uniforme. Vamos aqui visualizar uma grande empresa, né? Nossa, queria tanto trabalhar nesta empresa. E aí você vai conversar com alguém que trabalha, ela não é só uma grande empresa, ela não é só legal trabalhar nela, ela também te remunera bem, ela paga bem, ela te dá benefícios que você certamente nem sabia que existia no mercado de trabalho, ela te dá férias. Fiquei sabendo recentemente de uma pessoa que trabalha numa grande empresa, rede bancária no Brasil, e que entre dezenas, centenas, milhares de pessoas, ela foi contemplada, ela foi privilegiada, ela ganhou um prêmio, com uma viagem internacional. Quem é que não quer trabalhar numa empresa dessas? Quem é que não quer? Porém, se você anunciar o Evangelho, você está carimbando a tua carteira de trabalho para aquele que vai te dar recompensas muito maiores do que essas. Só que você precisa fazer isso, queridos, porque querendo ou não, quando você faz, você vai ver que é o Senhor Deus quem te capacita. Pastor, mas eu não sei falar bonito, eu não tenho estudo teológico, eu não tenho formação nenhuma. Mas você tem a palavra, você tem a palavra, você carrega a semente do céu. É só você que tem ela, aleluia. É só você que tem esta semente, mas ninguém tem. É só os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Use essa semente, queridos. E entenda uma coisa, você que às vezes fica usando de desculpas, a semente que Deus te deu para você semear, é só você que vai poder plantar ela. A semente que Deus deu a você, só você pode semear. Dá um jeito, cria coragem. Primeira vez que talvez você vai falar com alguém, você vai tremer da ponta do pé ao alto da cabeça, mas Deus vai colocar palavras na sua boca, e quando você pensar que não, você vai estar pregando para multidões. Mas dê um primeiro passo, o campo está pronto. Jesus fala lá em João 4,35, levantai os vossos olhos, os campos já estão brancos para a ceifa. Ei, parem de olhar para vocês mesmos. Quando Jesus fala levantem os vossos olhos, é porque Ele não quer que você fique olhando para os seus defeitos. Tem gente que fica o tempo todo assim, ó, não sei falar, sou tímido. Jesus nesta noite manda você levantar os seus olhos e olhar a oportunidade, a gama de oportunidade que existe para você pregar o Evangelho a toda criatura e receber as recompensas que o Senhor Deus tem para você ainda neste tempo. Levante os seus olhos, pare de olhar para você mesmo, porque ao redor, aonde o Senhor está mandando você olhar, existem famílias pedindo socorro, jovens à beira do abismo, casamentos sendo destruídos, pessoas que sorriem por fora, mas estão sangrando por dentro, vidas que precisam desesperadamente ouvir de Jesus, ouvir sobre Jesus. Preocupa não, o campo vai amadurecer mais do que já está, só que é no tempo de Deus, e você precisa usufruir. O campo não está esperando uma igreja perfeita, queridos. O campo está esperando uma igreja disposta, que você possa fazer parte desta igreja. O sucesso do seu novo ano depende da semente que você vai lançar hoje. Porque se você continuar semeando a bênção da casa nova, o pagamento das dívidas, a promoção no seu trabalho, tudo isso vai vir porque são sementes. A tendência de uma semente é virar uma árvore e consequentemente frutos. Mas se você quiser que tudo isso venha de uma forma mais rápida, semeie a semente da palavra de Deus na vida das pessoas. Que os milagres, querem batismo, querem crescimento, querem ver o agir de Deus,
prosperidade, crescimento financeiro. Queridos, Deus quer fazer tudo isso. Deus é o maior interessado nesse negócio. Mas hoje Ele está dizendo, para colher é preciso semear. Para receber é preciso obedecer. E para crescer é preciso anunciar. Então, se queremos um ano novo cheio de frutos, precisamos terminar este ano com mãos cheias de sementes. Com mãos cheias de sementes para semear. O futuro, queridos, da sua família, da igreja, do ministério, está sendo construído na sua vida todos os dias. Hoje não é diferente. Com a semente que você planta agora, o Senhor Deus certamente vai fazer você colher muitos frutos. Eu quero, já partindo para concluir, dizendo para você, vem marchar sobre a bandeira do Jeová Nissim. Deus está convocando este povo hoje. Deus está convocando você para marchar. Mas não é para marchar para trás, ou ficar parado. É para avançar. É para caminhar em marcha na direção que o Senhor Deus nos dá. É para frente. O ide, queridos, é o nosso chamado. A palavra é a nossa semente. As almas são a nossa missão. E certamente o novo ano será a nossa colheita. Se coloque de pé. Quero usar esses poucos minutos que eu tenho para me dirigir a você, que faz parte desta igreja. Para me dirigir a você, que deseja semear, plantar essa semente. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio de você consagrar a sua vida, cada passo que você der na direção de ganhar almas. Você precisa ser aquele crente, aquele homem, aquela mulher de Deus, ao ponto de ser tão, amar tanto almas, que aquilo que é bom para você, você quer para elas. Eu acho que isso é uma característica de quem ama almas. Uma vez eu estava numa praia linda em Aracaju. Não, é Porto Seguro. Eu fui em Porto Seguro no encontro de casais. E lá a gente foi visitar outras praias. E lá eu comecei a lembrar da minha família, da igreja. Eu falei, Deus, eu olhei para o mar igual um doido. Eu quero a minha família aqui, Senhor, desfrutando disso aqui. Eu quero, Deus, porque isso aqui é bom demais. Quantos anos depois? 3, 4 anos depois? Uns 2, 3 anos depois eu estava lá de novo com toda a minha família. O que é bom você quer para o próximo. Não tem coisa melhor nesta vida do que garantir a eternidade, queridos. Então, se você no seu coração tem esse desejo, eu quero fazer um desafio a você. Eu quero que você, a partir de hoje, consagre a sua semente para a missão. Quem aqui deseja entrar no novo ano como um semeador dessa palavra? Eu não vou chamar você aqui à frente para ganhar tempo, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você repetisse em alto e bom tom comigo. Repete assim: Senhor Jesus. Pode ser melhor. Senhor Jesus, faz de mim um semeador. Faz de mim um evangelista. Que eu seja enviado por Ti para ganhar a minha família, para ganhar os meus amigos e convencê-los de que vida eterna é só em Jesus. Me dê as palavras, me dê a coragem e me ajuda, porque eu tenho certeza que a bandeira de Jeová Nissim está sobre a minha vida. Assim eu oro, te pedindo: dai-me almas, dai-me almas, dai-me almas. Eu quero ganhar almas. Em nome de Jesus, meu Deus, ouça o clamor deste povo. E que cada um deles seja na noite de hoje motivados. Cada um aqui pelo menos ganhar, meu Deus, no mínimo. Além da família,
dezenas de pessoas para o teu reino. Deus, olha o crescimento do teu reino. Olha proporcionalmente, meu Pai, o crescimento desta igreja. Se cada alma que fez um compromisso nesta noite ganhar pelo menos mais 10, é no mínimo mais 1000. Portanto, Senhor, serão 1000 pessoas que estarão em direção aos céus, que estarão em direção, Pai, à vida eterna. Em nome de Jesus, faz assim, Senhor. E que os teus filhos que assim vão cumprir, eles se lembrem que a recompensa é eterna, mas ainda há recompensa nesta vida. Aleluia. Enquanto você está com os seus olhos atentos, não vou dizer fechados, eu queria perguntar se por um acaso tem alguém aqui nesta noite que ouviu esta palavra e entende que eu e você, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus veio, se colocou no lugar de um cordeiro, derramou o seu sangue, porque a Bíblia deixa claro: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Jesus derramou o próprio sangue para que pudesse redimir a mim e a você. Só que tem uma condição. Lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, é Jesus dizendo, hein? Eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração hoje aí, meu amigo. Porque existe uma única condição para você ir para a glória eterna com ele: é você reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. É você entender que você precisa entregar a sua vida a Jesus. É você fazer uma confissão pública de fé e dizer: eu quero Jesus. Já que ele é o único Salvador, eu quero ele. Pastor, tá bom, então eu já entendi, eu quero Jesus. O que eu tenho que fazer? Você só tem que levantar uma das suas mãos e eu vou orar por você. Tem alguém na noite de hoje que quer sair daqui com Jesus? Tem alguém que quer na noite de hoje ter o seu nome lá escrito no livro da vida? Levanta a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Amém. Tem uma jovem aqui. Tem mais alguém? Alguém que quer Jesus? Alguém da igreja, por favor, traz essa pessoa. E se tiver alguém que quer se reconciliar, alguém que quer renovar o seu compromisso com Deus, já é da casa, né? Amém, amém, eu entendi errado. Amém. Alguém quer renovar a sua aliança com Deus? Ah, pastor, estava afastado, estava distante. Eu quero orar por você. Tem alguém? Glória a Jesus. Aqui todos já têm convicção da salvação, amém? Se Jesus vier agora buscar a sua igreja, se Jesus vier agora arrebatar a sua igreja, todos que estão aqui têm convicção que sobe com ele. Amém? Amém? Quem não tem esta convicção, você precisa desta oração. Se tiver alguém, eu quero orar por você. Pastor, eu tenho dúvida. Esse negócio de Jesus vir, levar todo mundo e eu ficar, esse negócio me... Mas se ninguém tem essa dúvida, é porque você já tem o seu nome escrito no livro da vida. Fecha os teus olhos, Pai. A tua palavra diz em João 3,16 que o Senhor amou tanto o mundo que deu o seu único filho, teu filho unigênito, para morrer no meu lugar, para morrer no meu lugar, e para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu te agradeço, meu Deus, porque neste lugar, segundo o próprio testemunho destes que aqui estão, todos estão convictos de que vieram aqui apenas realmente semear no reino, semear, Pai, e que eles saiam daqui então como evangelistas, como homens e mulheres cheios da tua presença, prontos para a divulgação deste evangelho poderoso que é o evangelho do reino. Enche os teus filhos de coragem e os alimente com a semente do evangelho da salvação. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a igreja. Pastor Marcos, obrigado pela oportunidade.
Pode aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia.